tarde, pessoal. Hoje é a última aula, termina essa semana o módulo 8, né? Referente ao segundo bimestre de 2020, segundo bimestre, né, do ano de 2020. A gente vai ter uma pausa e reinicia em novembro o terceiro bimestre, né? Como eu falei para vocês, eu vou pegar as atividades dos fóruns e das questões de múltipla escolha, as notas que vocês tirarem, e vou fazer a média correspondente ao período, aos conteúdos que representam o segundo bimestre. O módulo 8, eu ainda não consegui completar, hoje no final da tarde eu vou colocar as atividades, eu vou avisar, mas não se preocupe que pelo menos 7 dias eu vou colocar como tempo para que vocês possam fazer as atividades que vão ficar disponíveis no mundo de valendo nota, né? E na última aula nós iniciamos a falar sobre adubos nitrogenados. Existem 3 adubos que são os principais adubos utilizados na agricultura, que são candidatos para o uso em formulações. Lembrando que uma formulação de um adubo é uma mistura de nitrogênio, fósforo e potássio, e essas formulações podem ser calculadas as quantidades de nitrogênio, fósforo, potássio, representados por esses números, que são o que a gente chama de formulações, eles são baseados nos resultados obtidos em análise química e análise física do solo. Então, eu falei sobre nitrogênio, falei sobre outras fontes de nutrientes que são muito variáveis, porque o material de origem, o adubo orgânico, ele é variável. Então, nitrogênio, fósforo e potássio nunca é o mesmo com relação à adubação orgânica. Então, às vezes, as pessoas fazem uma associação de um adubo que a gente chama adubo organo-mineral. Então, é um adubo orgânico, um esterco, um humus gerado, um esterco decomposto, degradado, e o produto final dessa degradação a gente chama de humus. Nesse humus eu posso agregar valor. Como que eu digo agregar valor? Eu adicionar nitrogênio, adicionar fósforo, adicionar potássio. Da mesma forma que eu faço análise química e física dos solos, eu posso fazer também análise química e física do esterco orgânico, do humus gerado, dos estrumes, dos resíduos que você tem na propriedade que foram degradados, né? Você sabe que precisa de um tempo de 3 meses para eles degradarem. Geralmente existe uma forma de você verificar num monte, cama de frango, esterco de animais, se ele já está degradado. É quando você toca. A reação de degradação, de decomposição por bactérias e fungos, ela é exotérmica, ela libera calor. Quando você toca a mão em cima do monte, né, do composto orgânico, e ele ainda estiver quente, é porque ele ainda está reagindo. E não pode aplicar nas plantas quando ele ainda estiver quente. Então, você tem que esperar, na hora que passar esse período de degradação desse resíduo. Lembrando que esse adubo orgânico ele pode ter 2 misturas principais que vão gerar o que a gente chama de composto orgânico. Vou dar uma aula sobre isso mais à frente. E nesse composto orgânico, ele tem uma fração, é sempre 1 para 1, né? Ou 50% esterco de galinha, 50% material com relação CN alto, que é palhada, que é folhas secas. Então, material com muito carbono, material com pouco carbono. E essa mistura vai compor, é o que a gente chama na prática de compostagem. E eu posso enriquecer esse meu composto orgânico ou aquilo que sofreu uma degradação e se transformou em um humus através da incorporação de adubos, a incorporação de nutrientes. Lembrando que eu vou fazer um composto orgânico muito mais eficiente, muito mais direcionado às deficiências que o meu solo tem e os nutrientes que a planta necessita a partir do momento que eu faço análise também do adubo orgânico, tá bom? Eu falei sobre fósforo, nutriente importante, relacionado com reprodução. O DNA do núcleo das plantas tem o fósforo. Membrana celular, né, ela é lipoproteica e ela tem fósforo nas suas moléculas e tem várias funções importantes que a gente já falou na última aula. Mostrei essa foto sobre a questão da coloração. Aqui são sintomas de folhas com deficiência de fósforo, níveis de arroxeamento. O arroxeamento da folha estaria ligado em andropaulo, né? Elas ficam com coloração arroxeada, e outro sintoma é o aumento da pilosidade da folha quando você tem deficiência de fósforo. As plantas, por deficiência de fósforo, ela tem uma redução do crescimento.
e aí há necessidade de semeio fora da linha, ou semeio fora da linha de adubação. Isso pode provocar isso, ou seja, porque quando você entra com aquele implemento, plantadeira e adubadeira, em simultâneo, e as plantas crescem fora do local onde foi depositado o fertilizante, o fósforo, aí você vai observar nas plantas sintomas de deficiência, ok? Então, é uma coisa, um elemento importante, a questão do ajuste dos implementos, né, agrícolas, ajuste da plantadeira, o ajuste da adubadeira, para que consiga formar um estande de plantas adequado. As folhas arroxeadas, né, é um sintoma de fósforo, aqui em tomate também, tomate, provavelmente tomate industrial, que é uma tradição aqui na região do Centro-Oeste. E aqui, ensaios que você pode fazer. Você pode fazer ensaios de ausência ou presença de fósforo, ou de dosagens de fósforo. Olha a diferença de plantas. Esses vasos foram todos mudas de tomate transplantadas, né, porque tomate é uma cultura que é transplanta em sementes, em uma bandeja, e depois transplanta para um local definitivo. E todas foram transplantadas e todas tinham a mesma idade. Quando você não colocou, teve um solo sem fósforo, ó, não houve crescimento. O colocou 50 miligramas por decímetro cúbico de fósforo e teve esse crescimento. Então, observe a questão de matéria seca, a questão de massa. O que é massa fresca, massa seca? Eu cortar essa planta da parte aérea na região do colo e pesar. Então, quanto pesa essa planta? Olha a quantidade de área foliar formada a partir do momento que eu coloquei 600 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo. Então, eu posso calcular isso e posso fazer um ensaio com qualquer planta para saber o impacto do nutriente com a planta. Então, a maioria das culturas, todo mundo já fez esse ensaio para saber o quanto, a importância do nutriente. Então, quando eu sempre costumo falar isso em agricultura, os elementos mais essenciais para que uma planta possa crescer, em primeiro lugar, é a água, porque sem água, uma planta não consegue se desenvolver. E, em segundo lugar, nós temos a questão nutricional. E está aqui, esse slide mostra o efeito só de um nutriente, em geral de todo o conjunto de nutrientes que são essenciais. Lembrando que os macronutrientes ou macronutrientes essenciais primários, né, é o nitrogênio, fósforo e potássio, e secundários, cálcio, enxofre, magnésio, né, que são requeridos como se fosse uma segunda categoria de quantidade. Os nutrientes em que a quantidade é mais absorvida pela planta é o nitrogênio, é o fósforo e o potássio. Aqui ainda sobre o ensaio de fósforo, né, você tem, olha as diferenças de altura da planta, e aí você, consequentemente, vocês vão ver o diâmetro do colo, a questão do sistema radicular, que nem está sendo observado, mas se eu arrancar essa planta, provavelmente vai ter um sistema radicular diferente. Por quê? Sempre tem a proporcionalidade entre a parte aérea, ela está diretamente relacionada com a proporcionalidade no sistema radicular, tá? Aqui o tempo de contato em dias, né? Então, se você pegou e colocou, aqui nunca deixou ocorrer deficiência, zero, por isso que essa planta está grande. Então, você deixou 15 dias de falta da quantidade recomendada de fósforo, você teve 15 dias de falta. Então, ela teve já uma diferença, ó, você vê, de 0 para 15, né? Então, aqui, sem deficiência de fósforo, aqui 15 dias de deficiência de fósforo, 30 dias, e aí você vê é uma curva, né? Até 300 dias de deficiência, olha o quanto que a planta sofreu ou teve o seu subdesenvolvimento com fósforo. Tá bom? É completamente diferente desse. Esse aqui é uma competição de dosagem. Ele pegou a melhor dosagem aqui, que ele considerou no meio, 150 miligramas, e aplicou. E aí ele viu, aqui é para tomate, e aqui para um capim, um milho, um sorgo, um trigo. E aí a planta sofreu com a redução do tamanho. Tá bom? Essa deficiência que você falou seria, no caso, como é que eu posso explicar? Quando foi adubado? Isso, exatamente, o tempo de adubação. Aí, aqui a gente está falando de adubação de cobertura, né? Então, você colocou, todas as sementes foram colocadas, tá certo? E aí, adubou na hora, 150 miligramas. Aqui adubou depois de 15 dias, depois de 30 dias, 60 dias, ou seja, existe uma diferença, né?
Então você tem que adubar na época certa. Se você demorar muito para adubar também, a planta vai responder em sintomas de deficiência. Isso aqui funciona para fósforo, para nitrogênio, para potássio e assim por diante. Beleza? Entendeu? Entendi. Se tiver dúvida, pode falar aí, tá? Senão eu vou embora, eu vou falando. Vocês desculpem que às vezes eu fico com uma metralhadora. Tá? Então, quanto mais tempo você demora para adubar, fazer adubação de cobertura, pior. Então, isso funciona para culturas perenes, isso funciona para fruteiras, isso funciona para plantas de cultivo extensivo, quase não é feita adubação de cobertura, né? Porque a questão do fechamento, a entrada do maquinário, né? O dossel fecha as linhas de cultivo, e aí já começa a ficar difícil você tanto fazer aplicações quanto você fazer adubação. Por exemplo, a aplicação de fungicidas é um problema, sabia? Porque depois que você tem alguns estádios vegetativos de algumas culturas, não permitem que a pulverização ela só é superficial. Mas para que você vai proteger a parte aérea, sendo que quem mais vai estar intimamente relacionado com o processo produtivo é o terço inferior, são as coisas que estão abaixo do bacheiro. Então, você está jogando dinheiro fora se você faz uma pulverização em que a molécula, a camada de ingredientes ativos que são transferidos pelas gotículas, né, da pulverização que é aplicada ou pelo avião ou por um trator, né, motorizado, ela tem que chegar embaixo. E como ela está fechada, a planta, ela não consegue chegar. Toda vez que eu falo isso, tem alguns alunos que falam, mas professor, eu já vi na internet algumas adaptações de alguns equipamentos que são enganchos, em que o bico, ele vai lá muito rente ao solo e ele é muito retrátil, ele tem movimentações. Então, existem algumas adaptações, mas até hoje, esse é um grande problema para a aplicação de pesticidas, né? Fungicidas, inseticidas, e por que não falar de fertilizantes também biológicos. Lembrar que eu preciso jogar esses componentes químicos na face adaxial das plantas, porque é o local onde essas moléculas vão entrar com melhor proporção, né? Por quê? Porque na face de baixo da folha é onde tem maior quantidade de estômatos e aí vão absorver fertilizantes líquidos, né? Lembrando que os íons, né? As formas iônicas, elas vão, junto com a água, ficar na solução do solo, e aí vão ser, né, as formulações sólidas de adubo, elas são absorvidas pelas raízes. A partir do momento que você coloca esse adubo sólido no solo, ele vai ser em contato com a água, com a umidade, ele vai se dissolver, e o nutriente vai ficar na região da rizosfera, na região que a gente chama de solução do solo. Então, são esses íons, as formas iônicas, eles vão se dissociar. O que é dissociação? Vocês que estão fazendo química. Quando eu pego uma colher de sal, é NaCl. Ele vai ter uma reação de hidrólise com sal, em que dois íons vão ser formados. A água vai hidrolisar, uma reação química que vai separar os dois componentes, né, o nitrogênio e o cloro, NaCl, né, que é o sal de cozinha. E aí fica Na+, Cl- dissolvidos nas soluções líquidas. Então, é mais ou menos esse o mesmo princípio. Quando você tem as formulações químicas de adubos, eles vão se dissociar e as formas iônicas vão ficar misturadas nas soluções do solo, e essa raiz precisa se desenvolver para absorver esses componentes dissociados. Tá bom? Seja bem-vinda, Milene, Arthur, Cristiano, Diogo, Luiz Eduardo, Vitor e Wilka. O Wilka está sempre presente, que eu sei. Minha parceira aqui, que sempre está na aula. Os fertilizantes fosfatados, né? Os exemplos, né, aquilo que eu falei para você, ó, P2O5. Quando você adiciona esse fosfato natural, né, ele vai se dissociar na água e ele vai ficar na forma iônica. Então, vai separar o oxigênio do fósforo quando hidrolisar. E aí a molécula, o seu formato iônico que a planta absorve. Então, existem algumas moléculas dissociadas que são as formas absorvíveis pelas plantas e que ficam presentes na solução de solo. Então, não esqueçam disso. Solução de solo é o local onde os nutrientes sólidos ficam dissociados. E na folha, é através dos estômatos, em que os nutrientes já estão dissociados na solução, numa cauda,
em que você precisa ter uma boa cobertura. Por isso que você aplica cedo para que dê tempo da planta absorver, entrar pelo estômago e metabolizar. Então, esses seriam 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fertilizantes mais utilizados na agricultura. O fosfato natural ele tem de 6 a 9%. Ó, essa porcentagem que eu estou dando, ó, 6 a 9, 18, 41, 48, 14, eles são importantes para que você calcule o formulado. Ele é utilizado para cálculo do formulado. A concentração de fósforo. Ó. O fosfato monoamônico tem maior quantidade de fósforo. Então, você tem que fazer um contrabalanço da quantidade de fósforo de acordo com a necessidade, com a falta que existe no solo e aquilo que a planta requer. Cada espécie de planta, quer seja hortaliça, quer ser fruteira, quer ser soja, feijão, milho, trigo, cada um tem uma exigência de fósforo e você tem que associar a exigência da cultura versus a concentração de fósforo que existe no seu fertilizante fosfatado. O superfosfato simples, ele tem uma quantidade de fósforo de 18% de P2O5. O superfosfato triplo, ele tem uma concentração maior de fósforo, de P2, né? Todo mundo sabe o que é concentração? Concentração é a quantidade, vamos imaginar, numa vasilha em que o volume é de 2 litros, você tem 40, vamos imaginar que cada componente, né, 41 partes de 1 litro é de fósforo, e o resto é de outros componentes. É isso que você tem que entender a porcentagem, é de 0 a 100. Do total, apenas 9 aqui do fosfato natural, 9 partes de 100, elas são feitas de fósforo, do superfosfato simples. De 100 partes de um volume, 18 é de superfosfato simples, 18 é de fósforo. O superfosfato triplo já tem uma concentração um pouquinho maior, 41%. O monofosfato monoamônico ele tem 48% de fósforo e o termofosfato magnesiano, o ioronin, tem 14% de fósforo e 7% de magnésio que podem ser utilizados. Né? Fósforo, macronutriente primário, magnésio, macronutriente secundário. E agora sobre o potássio, né? O potássio ele tem uma função de regulação hídrica. Todo mundo sabe o que é regulação hídrica? Regulação hídrica é, por exemplo, está fazendo muito calor, certo? E o calor, o que ele faz com as plantas? As plantas elas transpiram, igual vocês. Vocês também transpiram, que elimina. O que é transpiração? Eliminação de água na forma de vapor. E por onde que sai essa água? Através dos poros das plantas. Qual o nome do poro da planta? Vamos ver se vocês estão bons mesmo. Um exemplo de um poro de uma planta, uma abertura natural de uma planta, que eu falei agora há pouco, quando eu falei de fertilização foliar. Os estômagos? Perfeito, isso aí. Pelos estômagos é por onde que sai o quê? O vapor d'água, certo? Então, a regulação hídrica é essa questão de abertura e fechamento. Então, o que acontece com as plantas? Agora, um pouco de fisiologia vegetal, que vocês vão estudar mais para frente. Quando a planta está muito quente, ela fecha o estômago. Por que ela fecha meio-dia o estômago? Por que fecha o estômago? Se o clima está muito quente, se ela manter o estômago aberto, ela vai perder toda a água, ela vai se desidratar e vai morrer. Então, ela tem que ter esse mecanismo de regulação hídrica. Então, nos períodos quentes do dia, o potássio vai auxiliar nesse processo de fechamento do estômago. E aí vai fazer essa regulação hídrica, essa regulação osmótica. A regulação osmótica é com relação a essa questão de ela ser túrgida, ela ser o tecido conter água, ou ele ficar murcho. Não tem alguns períodos do dia que ele fica murcho? Hoje, por exemplo, vocês estão vendo, o dia está meio nublado, não está aí na casa de vocês? Aqui em Urutaí está nublado. Está fazendo sol aí na casa de vocês? Tem Arthur, Cristiano, Diogo, Luiz, Milene, Samara. Como é que está o clima aí? Está chovendo? Mas tem sol aí? Não, né? Tem Aqui está chovendo. Aqui está chovendo. Aqui está chovendo também, né? Aqui tá chovendo. Está chovendo muito? Que massa, né, cara? Então, se ele está chovendo, tem nuvem. Tem, tá começando a chover. Se está chovendo, tem nuvem, certo? Certo. Então, o que está acontecendo com as plantas aí na sua região e aqui em Urutaí? Os estômagos delas estão fechados.
Uai, fechado? Por quê? O Não, tempo não, tá onde, velho? tá aberto, né? Ah, tá. Tá aberto. Tá aberto porque o clima não tá quente. Se tiver um clima quente, ele vai fechar o estômago para não perder água. E quem regula essa abertura, esse fechamento, essa saída de água, que é a regulação osmótica, e esse abertura e fechamento do estômago é o potássio. Então você faz essa adubação para isso. Se você não der potássio, a planta vai desidratar logo com facilidade. Concorda comigo? Então, se você tiver uma planta com deficiência de potássio, ela não vai ter resistência à seca. Por isso que o potássio ele é associado com resistência à seca. Ó, regula a abertura e fechamento dos estômagos, que é uma abertura natural. E ele vai ativar as funções de enzimas. O que é ativar a função de enzima? Enzima é uma proteína que ela vai realizar algumas funções. Compostos que não são benéficos para o metabolismo, ele pode degradar, né? E aí essa planta vai poder se desenvolver e cumprir com todas as suas funções. Ou seja, se faltar potássio, a planta vai reduzir o crescimento, você vai ter uma perda visível, como vocês viram, a redução de crescimento, no caso do nitrogênio, no caso do fósforo, colorações de plantas, pilosidade das plantas, tá? Vai haver uma clorose e uma necrose dos tecidos. Você sabe o que é clorose e necrose? Alguém sabe me dizer? Clorose. Clorose vem de cloroplasto. Cloroplasto serve para quê nas plantas? Cloroplasto não serve para fazer fotossíntese, ou num jargão popular a gente pode dizer uma planta é verde, por quê? Porque tem muita clorofila e logo ela vai produzir esse pigmento de coloração verde. Então, se não tem potássio, o cloroplasto não vai funcionar e a clorose é um sintoma de esmaecimento. Ele vai ficar mais amarelinho, né? É quase que um amarelecimento. Então, ele vai reduzir a tonalidade de verde e vai ficar mais clara. E o que é necrose? Vamos ver se vocês sabem. Qual a diferença de clorose e necrose? Clorose, o tecido está vivo e fica amarelecido. Vocês já foram num necrotério? O que é um necrotério, gente? Vocês sabem o que é um necrotério? É onde o povo tá morto lá, é? O povo está morto. O que é necrópsia? É um cara, né, um médico que vai analisar a causa da morte do tecido morto, do indivíduo morto. Então, tanto plantas quanto animais, eles morrem. E necrose significa parte do tecido morto. Quando você vê uma lesão, uma mancha negra, marrom, ou uma célula morta na planta, não tem pintinhas? Essas pintas são lesões necróticas, que a gente chama. O tecido, a célula, ela pode morrer. E se ela morre, então isso é uma necrose. Tá bom? Qualquer manchinha que vocês observarem na planta, seca, marrom avermelhada, escura, é um tecido morto. Então, esse é um sintoma da falta de potássio. Ah, mas professor, é só nutriente que causa clorose e necrose? Não, tem muitas coisas. Sabia que até raio de trovão também provoca sintomas de clorose nas culturas, necrose. Você tem pragas, você tem doenças, quando você tem plantas daninhas que competem com a sua soja, ela pode provocar, pela competição, sintoma de clorose. Por quê? Porque uma planta daninha, sabe, uma comparação entre, numa academia, não tem um frango e o cara que é o halterofilista? Então, a planta daninha é um halterofilista. E o frango é o cara que está começando a academia. Então, o cara sempre vai pegar muita força. Então, a planta daninha, de uma maneira, uma buva da vida, que crescer junto com a soja, ela vai roubar sítios de adubação, de nutrientes. Ele tem um poder de competição muito maior que a planta, que a soja, e vai absorver se você não eliminar essas plantas daninhas. E aí vão absorver nitrogênio, vai absorver fósforo, vai absorver potássio. Então, a aula que a gente está falando sobre nitrogênio, fósforo e potássio, ela é muito importante para entender também essa questão de plantas daninhas, que vocês vão estudar em outras culturas, em culturas anuais, por exemplo, em fruticultura, em olericultura. Por quê? A principal dano que provocam nas culturas cultivadas das plantas daninhas é o fato delas absorverem os nutrientes da cultura alvo. E aí a planta deixa de produzir. Tá bom? Aí, ó, meu pé de mamão tá com as folhas não tão verde e tá tendo essas queimaduras. Aí eu já vou ver se eu jogo um potássio nele lá. Isso, ele
tem que imaginar a questão do... Lembra daquilo que eu mostrei agora há pouco, do tempo? Ele pode dar resposta, mas quanto mais cedo você... Uma regra, você sempre tem que colocar potássio ou uma adubação antes da florada, para que dê tempo dele dissociar, formalzinhos, cair na solução do solo, a planta absorver e isso dar um efeito no crescimento dela para a produção. Tá bom? Então, mas o super simples tem potássio também ou não? Tem potássio também. Você pode comprar uma adubação só, separada, né? Vou mostrar para você daqui a pouco as fontes de potássio, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Cloreto de potássio, sulfato de potássio e nitrato de potássio, que são, se você quiser colocar só o potássio, para cumprir a resistência. Mas só que você tem que aplicar antes da florada, para dar tempo de absorver. Tá bom? Entendi. E aí a planta vai reduzir a turgidez, ela vai ficar murcha com facilidade se faltar fósforo e vai diminuir a resistência. Não tem um monte de pragas e doenças que afetam as culturas? Por quê? Porque não houve essa adubação. Então, fruteiras de fundo de quintal, na casa de vocês, antes do florescimento, você aplique potássio. No período de inverno, geralmente em fruteiras, é o momento que você faz duas coisas, podas e adubações. Você pode colocar adubação orgânica ou adubação potássica, tá? Vou falar bem sério para vocês. Às vezes em casa eu não faço o cálculo da recomendação. Como as minhas plantas em casa, eu pego e coloco pequenas porções a olho, desde que o adubo não fique muito próximo da planta. E aí eu coloco o nitrogênio, fósforo, potássio. Se a cultura, por exemplo, é uma hortaliça, e você sabe, muitas hortaliças eu não preciso do fruto da hortaliça. Então, eu não preciso nem de fósforo nem potássio. Então, normalmente vocês veem, para algumas culturas que vocês exploram as folhas, o nitrogênio. E aí você bota só a ureia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se você tem uma hortaliça em que você, olha lá, berinjela, e você precisa do fruto, então você precisa do fósforo e o potássio, porque o fósforo e o potássio vão estar relacionados com reprodução, vão estar relacionados com resistência, eles vão ser essenciais para o sistema reprodutivo, tá? Então, as plantas, elas têm os seus ciclos. Algumas o homem explora até o ciclo vegetativo e outras o homem explora até o ciclo reprodutivo. A soja, o homem espera ela florescer, espera formar vagem, espera formar o grão, né, a semente, dentro do fruto, que é a vagem. Então, para cada cultura, vocês têm que usar desse raciocínio. Para que serve o nitrogênio para a cultura que você está cultivando? Para que serve o fósforo? Para que serve o potássio? Por que o professor está falando isso? Porque senão, se você vai plantar alface, né, ela precisa de nitrogênio, precisa de fósforo, mas de todos ela precisa de mais nitrogênio. Porque a folha, para ficar verde, para ficar desenvolvida, ela precisa do nitrogênio. Então, se você colocar de uma maneira igual os outros nutrientes, você vai estar jogando fora e não vai ser necessário, porque você vai colher antes do momento que seria importante. Se você quer produzir semente de alface, semente de repolho, você só come a parte vegetativa. Aí você necessitaria, se você quer colher semente, então vamos fazer a adubação completa. Tá bom? Aqui seriam fotos de braquiária com sintomas. Essa queima, você falou agora, está tendo um período muito quente, então tem um sintoma que a gente chama de escaldadura, essa necrose, essa queima dos bordos das folhas. E isso é decorrente de processos de períodos de seca das culturas. Então, no período de seca, as plantas vão sofrer muitas injúrias por causa do calor intenso. Então, elas não conseguem suportar essa alta temperatura durante o dia. Tá? Mas aqui, sobre potássio, você tem necrose e morte das pontas, tá? De folhas mais velhas, e além desse sintoma de morte da ponta, que você tem associado ao potássio, as injúrias, por períodos muito quentes, uma associação, elas também têm padrões muito próximos. Injúrias nas pontas, queimas de pontas de plantas, elas também estão associadas à questão do calor. Por exemplo, você tem um vaso dentro da sua casa e geralmente você tem queima de ponta. Isso é o melhor sintoma. Geralmente as plantas envasadas, você tem lá sintomas de falta d'água. Você não molha e você vai ver a injúria da ponta.
não pode ser calor porque ela não está diretamente no sol a pino, né? Ela é uma espécie que está dentro da casa de você, dentro da sua casa. E se você tem injúria de ponta, isso é um sintoma de déficit hídrico, tá? Déficit hídrico e sintoma de deficiência de potássio são caracterizados pela necrose e morte de ponta. Ô, professor, aqui em casa a gente tem uma planta. Certo. Aí a gente deixa ela do lado de fora, porque se a gente deixar ela do lado de dentro, ela murcha muito. Então, posso colocar potássio nela, então, porque mesmo do lado de fora, quando tá muito calor, ela murcha e aí as folhas caem, ela começa a ficar amarelada. Você tem que achar em plantas, cada planta ela gosta de um tipo de ambiente. Às vezes algumas plantas gostam de claridade, algumas plantas gostam de sol a pino, outras plantas gostam de sombreamento. Por exemplo, violeta, ela não gosta de sol direto sobre ela gosta de claridade, mas não gosta de sol e nem temperatura muito intensa. Samambaias, elas gostam de muita água, é uma planta que gosta de avencas, né, samambaias, gostam de muita água, não gostam de ambiente muito quente. Crassuláceas, que a gente chama, aquelas que têm a folhinha um pouquinho mais gordinha, e cactos, elas adoram ambiente com muito sol. Eu tenho várias posições na minha casa de crassuláceas, e tem um local específico que bate sol muito intenso à tarde. E eu tenho 2 grupos de plantas. Elas adoram essa questão do calor, né? Questão de adoram. O único grupo de plantas que floresceu dessas crassuláceas foi onde elas pegaram sol, porque elas são plantas de deserto. Então, o sol estimula elas a florescerem. Quando eu falo de maçã, sabe? Pera, elas são plantas de clima temperado, já é o contrário. Elas gostam de frio. Então, elas precisam de períodos frios para que o pêssego, a maçã, ela floresça. Você pode criar um ambiente com ar-condicionado, com temperatura baixa de 15 graus, 18 graus, e deixar essas plantas dentro desse local, e isso pode estimular essa planta a florescer. Na verdade, é isso que acontece com muitas espécies vegetais, em que existe um estímulo de temperatura, ou temperatura fria, ou temperatura quente, que faz com que a planta atinja uma meta metabólica, ou então atinja um estágio reprodutivo. Algumas espécies vegetais nunca florescem, por quê? Porque você, na sua cidade, no seu local, você não dá as condições ideais para que ela desenvolva. Cada planta tem um perfil. E por isso que, às vezes, a gente vai na floricultura, vê uma planta belíssima, bem desenvolvida, e chega em casa, ela começa a definhar, ela não consegue avançar. Por que isso não acontece? Porque antes ela estava dentro de uma casa de vegetação que estava dando luz, água, temperatura, tudo aquilo que ela necessitava nas dosagens, nas quantidades adequadas. E na sua casa não é assim. Então, para a gente, para as pessoas que são leigos com relação às plantas, por exemplo, o solo de uma planta invasada, você tem que, uma vez por ano, trocar aquele solo, porque o adubo ele vai embora. Lembra do que eu falei sobre exportação de nutriente? A planta absorve o nutriente, metaboliza, e depois fica o solo sem nutriente. Você precisa fazer essa reposição nutricional. Às vezes coloca adubo em cima e ele vai percolar, adubo orgânico, adubo químico, mas sempre bem pouquinho para que não mate a planta. Eu matei esses dias uma planta. Eu fui lá colocar ureia em morango, em casa, e acabou que ele secou. Teve o efeito salino. Então, tudo precisa de uma questão dessa percepção de qual é o local ideal para colocar a sua planta. Se coloca dentro, ela fica murcha. Se eu coloco fora, então vai ter que achar um local para ela poder se desenvolver e que ela não morra. Na verdade, você tem que trabalhar com isso. Cada espécie tem uma exigência. Tá bom? Olha o que eu falei para vocês. Isso aqui, essa queima de bordas, de folhas, né? E da ponta também é uma queima, falta de resistência seca, né? Não tem fósforo, e aí você vai ter essa escaldadura. É um duplo sintoma, então sempre vocês vão pensar. Porque se uma planta estiver bem nutrida de potássio, ela vai resistir maior a períodos de seca, consegue suportar. Então, imagine numa lavoura, às vezes estão plantando soja agora, se existia um veranico, todo mundo sabe o que é veranico, né?
é um período sem chuva. Eu já vi safras que eram de, vamos imaginar, mês de janeiro não tinha nenhuma água. Isso é um veranico. E aí a planta vai se estressar, vai ter essas queimas e que isso vai depois prejudicar o processo produtivo. Então, se você tiver um bom aporte de potássio, a planta vai conseguir suportar essas nuances, essas faltas de água oriunda desses regimes de chuvas irregulares em alguns anos agrícolas. Tá? Então, isso é muito importante que a gente consiga raciocinar uma associação do regime de chuva com potássio nas plantas. Lembrando que essas queimas apicais e de bordos estariam ligados à deficiência hídrica e falta de potássio, já que o potássio está muito relacionado com resistência à seca da planta. Aqui agora, tentando fazer um apanhado dos 3 nutrientes, né? Uma planta normal, sem deficiência de nitrogênio, fósforo e potássio, toda verde, sem nenhuma queima. Em milho, normalmente o nitrogênio, a foto não está muito boa, mas isso é muito característico para milho, tá? Sabe essa nervura central do milho? Um amarelecimento próximo à nervura central é uma indicação na lavoura de deficiência de nitrogênio. Às vezes as pessoas confundem o enfesamento pálido com o nitrogênio também. Mas essa queima aqui, esse amarelecimento, esse esmaecimento central, próximo à nervura central, é chamado de deficiência de nitrogênio para milho. Então, cada cultura... Então, vocês no futuro serão doutores de plantas, vamos imaginar assim, técnicos agrícolas ou agrônomos, futuros agrônomos. É importante que vocês tenham um portfólio de conhecimento sobre as culturas, sobre as deficiências de nitrogênio e os sintomas causados por pragas, por doenças. Reconhecer os tipos de doenças de plantas daninhas é a minha recomendação. Então, faço uma pergunta para vocês. Quantas plantas daninhas vocês reconhecem no campo? Vocês conhecem as culturas e os nomes científicos das culturas, porque algumas são parentescas e elas são importantes. No futuro vocês vão entender, né? Saber que trigo é parente do milho, pertence à mesma família botânica, e aí as questões de aportes nutricionais, as questões de suscetibilidade a pragas e doenças, tudo isso vai estar relacionado, tá? Os sintomas, os tipos diferentes de sintomas de deficiências de nutrientes, os sintomas de doenças nas culturas, todos eles vão auxiliar depois para vocês traçarem formas de conter esses problemas. Isso aqui é um problema para a agricultura, você ter um solo com falta de hidrogênio, de fósforo e potássio. Então, para o milho, a falta de potássio, queima dos bordos. A falta de fósforo, você tem um arrochamento de bordas ou da região central do mesófilo dessa planta. Tá? Esse é o sintoma para o milho. Esses seriam os exemplos de fertilizantes potássicos: o cloreto de potássio, com 58% de K2O, o sulfato de potássio, com 48% de K2, e nitrato de potássio, que seriam os candidatos para serem utilizados para a confecção das formulações e aplicações de adubos, né? Então, às vezes, você pode solicitar isso para as fábricas e aplicar isso nos seus talhões, nas suas áreas, que as fábricas façam as suas formulações. Ou as formulações podem ser feitas na propriedade também. Então, aqui um método simples de interpretar análise de solos e recomendar calcário e fertilizantes para as culturas anuais e olerícolas. Então, você tem aqui o considerado, você compara, né, para fósforo e potássio, ó, aqui os valores de potássio, que eu mostrei para vocês na última aula, e o que é baixo, o que é médio, o que é alto, né? Considerando que não é alto, você não precisa nem disponibilizar fósforo e nem disponibilizar potássio. E aqui as tabelas de NPK, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, né? Aqui para culturas anuais, o que é considerado na análise de solo para as culturas anuais, um nível baixo, né, de nitrogênio, e aqui um nível alto de nitrogênio, tá? Então, para cada cultura de fósforo também, você tem potássio, né? A quantidade de nutriente que cada cultura tem. Aqui para NPK para culturas anuais, soja, feijão, milho, e aqui para as olerícolas, que eu falei, alface, tomate, e aí você tem as amplitudes que são consideradas baixo, médio e alto
na lavoura, tá? Aqui, resultado de análise, como é o exercício que eu já falei para vocês. Vocês podem comparar com aqueles níveis anteriores e saber se isso é alto ou baixo, essas quantidades, o pH, né, o pH ácido, a quantidade de fósforo, magnésio. Acho que eu coloquei para vocês um exercício que envolve delimitar se ele é alto ou ele é baixo, a quantidade desses nutrientes, né, que propriedades físicas, soma de bases, para cálculo do V%. Aqui outra análise, né? Ó. Então, aqui é para essa análise, 4.6, a mesma análise, aqui os resultados. O fósforo dele está baixo, de acordo com o limite, e o potássio também está baixo, e aí a recomendação é a aplicação de fósforo, potássio e nitrogênio, né? O P2O5, 240 kg por hectare, o potássio, 240 kg de K2O, e nitrogênio, utilizando aquelas opções de fontes de NPK para a confecção da formulação de adubo nitrogenado. Então, esses cálculos eles foram feitos, né? A ureia tem 40%, por exemplo, 100 kg de ureia tem 44 kg, está aqui, ó, né? É aquela história da porcentagem, né? Então, para 150 quilos, né, que é a recomendação de nitrogênio para a cultura que você deseja, quanto de ureia que você vai aplicar? Você faz a regra de 3, e aí você tem aqui para a ureia, né, 340 quilos por hectare. Professor, deixa eu te perguntar. Ureia, ela necessariamente precisa ter ela em toda a planta? Ureia, na verdade, essa resposta tem a ver. Ureia pensa-se em nitrogênio. E aí, toda planta precisa de nitrogênio. O verde de uma planta está associado à quantidade de nitrogênio que é disponível. Se falta nitrogênio, a planta vai deixar de ter clorofila se desenvolvendo. Pode ser ureia, pode ser outras fontes. Lá na frente, no início, eu mostrei para vocês outras fontes de adubo nitrogenado. Ureia é uma delas. Tá? Ok. Que tem quantidades de nitrogênio variáveis. Pode fazer esse mesmo cálculo para um outro tipo de fonte de adubo nitrogenado, tá bom? Então, a parte vegetativa de uma planta, o desenvolvimento, porque quando a planta vegeta, o ciclo vegetativo é um preparo, é um desenvolvimento, ela precisa fazer fotossíntese para que ela, toda a carga de fotoassimilados produzida no período vegetativo, ela vai depois guardar isso e vai transportar pelos vasos do floema para frutos, para sementes, para encher frutos, para encher sementes. Se ela não tiver um bom desenvolvimento vegetativo, se tiver falta de nitrogênio, ela não vai produzir adequado. Ou então vai produzir pouco, se você tem um potencial máximo a ser explorado, porque é assim que você tem que imaginar em agricultura. É o potencial máximo de produção que a cultura possa oferecer. Aqui o fósforo, né? Então, o fósforo ele tem 14% de fósforo, então, ou seja, 100 quilos desse adubo chamado iorim, ele tem 14 quilos de P2O5, né? Que é em porcentagem. É aquela história das 100 partes. Quando eu falo 14%, significa 14 partes de 100 tem fósforo. Então, quantos de adubo que você vai aplicar para a necessidade de 240 quilos por hectare de fósforo? Né? Desse adubo iorim. E aí, iorim, desculpa. E aí eu vou aplicar 1.700 quilos por hectare para suplementar aquilo que a análise do solo está dizendo que está baixo. O fósforo está baixo. Então, para ficar no nível adequado para a cultura alta, eu tenho que aplicar 1.700 quilos a cada hectare. Então, vamos imaginar, 1.700 quilos por hectare. O que é um hectare? Não é 10 mil metros quadrados? Então, eu tenho 100 metros de comprimento, uma outra área de 100 metros de comprimento. Multiplica, vai dar 10 mil metros quadrados. Então, isso é um hectare. O que é 100 metros em escala? É a distância entre uma esquina e outra. Dependendo, né, da quadra que vocês moram. Então, nessa área de 1 hectare, de 100 por 100, você vai ter que distribuir 1.700 quilos de uma maneira homogênea. E aí as adubadeiras, elas têm essa função de espalhamento em 1 hectare. Então, essa unidade que a gente tem por hectare
ou de ml por hectares, aí você vai colocar isso em vai ter que espalhar isso dentro de uma área. Então, imagine, olha que interessante, um avião de pulverização, ele consegue espalhar 1 litro de uma calda em 1 hectare. Olha o quanto fantástico é esse equipamento para poder espalhar isso dentro de uma área. Ou seja, isso é o que a gente chama de tecnologia de aplicação. Tecnologia de aplicação de adubo, tecnologia de aplicação de caldas, de produtos. Então, outra coisa que eu gostaria que vocês, como técnicos agrícolas, começassem a fazer. Tem vários cursos aí online. Saibam tudo o que vocês possam fazer para entender sobre tecnologia de aplicação, porque isso é um grande diferencial, e as pessoas, regulagem de bicos, cálculo de volumes de caldas, essa questão de se sentir à vontade perante isso, porque o mercado requer pessoas que saibam fazer a aplicação de fertilizantes e aplicação dos insumos agrícolas, de pesticidas, né? Herbicidas, inseticidas, saber quando, saber o timing de aplicação. O que é timing? O momento certo de aplicação. Vocês viram lá, se você aplica no momento errado o fertilizante, vai ter sintoma de deficiência. Ah, mas eu gastei, eu apliquei, como que tem deficiência? Aplicou, mas aplicou errado. Adianta aplicar na hora errada? Então, a gente está trabalhando com uma espécie vegetal. As adubações de cobertura ou as adubações de plantio, tem que tomar cuidado, né? Até mesmo no plantio, se você errar e a semente ficar muito distante do local onde foi jogado o fertilizante no solo, você vai ter uma consequência que é redução da adubação. Então, eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Eu sei que é muito conteúdo para vocês, eu sei que talvez pareça ser muito complicado, mas que o meu interesse principal é que você exercite e que coloque uma pulguinha atrás da orelha e que, se vocês julgarem interessante, estudem bastante todas essas questões que estou colocando e outras aulas que tem por aí um monte de coisas sobre adubação, sobre a pauta que a gente está usando aqui na disciplina. E o terceiro, o cálculo, né, o terceiro formulado, o cloreto de potássio. Vamos usar o cloreto de potássio, ele tem 58% de K2O, ou seja, 100 kg de cloreto tem 58 kg de K2O, então 240, que é a necessidade de acordo com a análise de solo, eu tenho X de KCl. E aí, fazendo a regrinha de 3, né, eu vou ter que aplicar 410 kg por hectare de cloreto de potássio. Então, eu vou ter que espalhar em 1 hectare 100%, né? Só vocês multiplicarem aí, ó. 100 vezes 100 vai dar 10 mil. E 10 mil metros quadrados é a mesma coisa que 1 hectare. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá? 10 mil metros quadrados é a área que você vai ter que espalhar 410 quilos. Se vocês tiverem que calcular, vocês têm que aplicar em uma área, vocês são técnicos agrícolas e estão trabalhando numa fazenda que tem 30 hectares e tem que aplicar nesses 30 hectares esse potássio. Fácil, né? Então, você vai pegar 30 vezes 10, precisa comprar cloreto de potássio. Quantos quilos? Então, é 30 vezes 410. Ou seja, 12.300 quilos ou 12,3 toneladas de cloreto de potássio. Tá vendo a história da matemática? Tá vendo entender o que é? Né? 1.000 quilos é 1 tonelada. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. 100 metros vezes 100 metros. Então, entender isso vai ajudar, se depois o produtor falar, vai lá e compra o que para os 30 hectares a quantidade. E aí você vai calcular, eu tenho 30 hectares, é claro que você vai dar uma margem de erro aqui. Vou colocar 2% a mais. Sei lá, 5%, 10%, tudo vai depender aqui. E se sobrar, depois você guarda na despensa. Tá? E aí pode colocar uma margem de erro caso você necessite mais para a sua propriedade. Tá? Então, se eu tenho 200 hectares, 300 hectares, você pode calcular aqui a quantidade de ureia, a quantidade de iorim, né, para fósforo, suplementar fósforo, e potássio, a quantidade para a sua área. Aqui um outro resultado de análise, pH5, né? Aqui as quantidades de alumínio,
hidrogênio, cálcio, né? E aí vocês podem testar esse último resultado e tentar calcular aqui a quantidade de fósforo, né? Escolher uma cultura dessa, né? E vocês podem também calcular a quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio para adubar, tá? Como um exercício de treinamento, né? Para saber se vocês entenderam como interpretar o resultado de análise e calcular a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio para compor um formulado de adubo químico, tá bom? Deixa eu te perguntar, como é que eles tiram essa análise? Essa análise são protocolos que existem no laboratório, e o laboratório ele pega e gera esse resultado. Tá? No caso, a gente vai lá, tira uma pequena porcentagem da terra e leva para eles. Eu falei no início sobre essa amostragem. Não é, você tira várias coisas. Vamos imaginar, uma área de 1 hectare. Você vai, na verdade, quanto mais amostras você tirar, vai ser melhor, tá? Então, você tira essa amostra em aleatória e aí coloca num balde, certo? E depois mistura bem e tira uma alíquota que represente esse talhão. As propriedades, elas têm vários talhões, seriam porções, áreas, e você anda em zigue-zague. Isso é uma estratégia, que você tem uma amostragem por toda a área. Você não pode pegar só de um local, senão esses resultados são somente desse local. Você vai andando aleatoriamente por essa área de uma maneira que você tenha caminhado por toda a propriedade. Tá? E aí, se eu tenho 5 talhões, você vai ter que fazer 5 análises de solo. Se eu vou plantar uma cultura que o sistema reticular é mais profundo, eu vou ter que pegar não só de 0 a 20 de profundidade, eu vou ter que fazer 2 tipos de análise, um de 0 a 20 do mesmo talhão e outro de 20 a 40 do mesmo talhão. Se eu for plantar café, eu preciso saber qual é o estado nutricional em profundidade. Eu vou ter que aplicar gesso ou não vou ter que aplicar gesso? Vou ter que incorporar de uma maneira mais profunda os nutrientes ou não? Tá? Então, tudo isso é muito importante. Se você usa agricultura de precisão, existem máquinas que colhem, existem equipamentos que você divide a área, o talhão, em grids. O que é grids? É quadradinho. E no encontro de uma linha com uma coluna, você pega uma amostra sempre, de uma maneira sistemática. E aí você sabe, e aí cada amostra coletada você pode fazer uma análise química e física e saber e aplicar adubo somente aonde requer. Então, às vezes, alguns locais que a gente chama de grid, que é o encontro da linha com a coluna, a soma de bases está elevada. A quantidade de hidrogênio está baixa. Mas em outras áreas do mesmo talhão, ela está baixa. E aí você só aduba no local que necessita. Agricultura de precisão, envolvendo adubação e precisão, adubação e aplicação de calcário, é muito interessante no que diz respeito a isso aqui, dinheiro, no que diz respeito à economia com relação à aplicação de insumos. Entendeu? Entendi. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Arthur, Cristiano, Diogo, Luiz, Milene, Samara. Por enquanto, não. Eu vou colocar os exercícios, né, as questões de múltipla escolha e o fórum para vocês. Também não, tô bem tranquilo. Hoje a gente finaliza o segundo bimestre e a gente se encontra no terceiro bimestre, no primeiro módulo do terceiro bimestre, daqui a 2 semanas, né? Acho que são 15 dias, começa em novembro, tá bom? Eu vou correr contra o tempo nessa semana, mas fiquem tranquilos, com relação no mínimo, vocês vão ter o tempo para fazer as atividades que estão previstas na carta de navegação e o plano modular. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês, então, até a próxima, então, e bom descanso para vocês, e obrigado pela atenção, vocês, eu sempre falo de vocês, coloco no meu Instagram, Milton Lima 1, que sempre falo que vocês, do técnico, vocês sempre estão presentes nas aulas, nunca faltam, e que sempre eu fico muito entusiasmado de dar aula para vocês, dá até gosto, porque vocês sempre estão presentes aí, mesmo nesses períodos de distanciamento, vocês sempre estão nas salas, né, virtuais, e sempre estão atuantes. Eu fico muito feliz por isso, tá? E até a próxima, então. Bom descanso, muito obrigado. Obrigado você. Não esqueça de desligar tudo aí, tá? Tá.
Milton, Oi, Ilka. igual aqui em casa, eles, alguns dias atrás, eles jogaram, no caso, 200 quilos de cloreto por hectare. Aí significa que o solo tá precisando muito ou que tá pouco? Aí tem que ver a análise do solo para saber. Essa daí é a quantidade. Se você tem que aplicar 200 quilos por hectare, significa que na análise tinha um valor muito pouco. Tá bom? Se você tinha pouco, é o menor nível. Porque você só faz recomendação de adubação quando ele está baixo. Tá bom? Ah, sim. Na verdade, para você responder a questão, você tem que pegar a análise do solo e comparar ou com aquele livro que eu falei para você, do manual de recomendação, ele indica qual é o maior e o menor, ou ali que eu mostrei para você naquele slide, eu vou colocar lá no grupo esses slides, onde indica se é nível alto, médio ou baixo. Aí você pode classificar. Lembra aquele exercício sim. na aula? Aqui eles sempre jogam um pouco a mais. Aí as pessoas colocam como se fosse um fator de correção, a gente chama. Por causa das perdas de lixiviação. Tem vezes que dá muito pouco, aí eles mesmo assim eles jogam mais, né? Para produzir melhor. E também existe, às vezes, efeitos residuais. Por exemplo, você planta batata. Batata vai uma carga muito grande de adubo. E aí, a próxima cultura, geralmente, não faz adubação nenhuma. Porque a grande quantidade de adubação em batata, a planta não absorve, e aí ela fica o residual para a próxima cultura. Entendeu? Então, às vezes, algumas culturas não exportam, não retiram do solo o nutriente, e aí é utilizado essa questão, uma estratégia de efeito residual, a história da safrinha, né? Aham. Tá? E aí, o dia que você... Teve um... Pode falar. Oi? Teve outra terra aqui, da terra vizinha, que aconteceu que ele plantou, aí o milho dele ficou, tipo, teve uns lugares na roça que não desenvolveu, ficou... Aí depois que eles passaram a fazer a cobertura, aquele milho começou a desenvolver. Isso é falta de adubo, de adubação, ou calcário? Ou calcário ou adubação. Eu considero, se você fosse comparar calcário, adubação e calagem, que os dois, uma coisa está interligada à outra, com a história de pesticidas e inseticidas, né? Eu acho que é mais relevante para uma planta. É o segundo fator mais componente do processo produtivo, é nutriente. Primeiro lugar é água, segundo lugar é nutriente. Se você não der nutriente, você nitidamente consegue, em casa você pode colocar isso. Faz um vaso, 2 plantas, um com adubo, com nitrogenado, outro sem adubo nitrogenado. Ao olho mesmo, né? Você pode... E você vai ver a resposta que as plantas dão. É uma coisa assim, fora do sério, porque você vê a olho nu as diferenças, sabe? É isso. Não, só isso mesmo. Beleza. Qualquer coisa, faça esse exercício, aproveitem esse momento que vocês têm acesso a um monte de informações. Aprenda muito bem essa questão de interpretação de análise, cálculo de adubo, e entender as questões de deficiência. E se tiver dúvida, só falar comigo que eu vou estar sempre aí. Tá? Tá bom. Tá bom. Se eu puder ajudar. Até a próxima. Obrigada. Sandra, cadê a Sandra? Desliga aí, Sandra. Não fica aí para sempre, hein, Sandra? Vou desligar o canal, senão ele vai ficar gravando ainda, Sandra. A Sandra ligou e foi embora, Sandra. Tá igual aquele meme da internet, deixou o irmão para assistir aula no teu lugar, Sandra? É igual lá naquele vídeo do Instagram? Desliga isso aí, Sandra. Tô saindo. Tchau, até a próxima.